Olá, bom dia. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda. E nessa semana nós vamos continuar falando a respeito de novos começos, valores eternos. E vamos seguir falando a respeito do Sermão do Monte, essa série de ensinamentos na qual Jesus vem ensinando os seus discípulos, vem ensinando aqueles que o seguiam. E nas semanas anteriores nós falamos a respeito do texto de Mateus no capítulo 5, no versículo 3. Na semana passada falamos a respeito de Mateus capítulo 5, versículo 4. E nessa semana, dando sequência a essa série de estudos, falaremos a respeito de Mateus capítulo 5, versículo 5. E esse texto é um texto muito especial. Ele vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. E esse é o alvo da nossa escola bíblica dessa semana. Portanto, mais uma vez eu te convido a pegar a sua Bíblia, a pegar aí um caderno, um lápis, para que você vá fazendo as anotações que achar necessário, porque isso vai ajudá-lo a entender, a compreender a essência daquilo que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Pois bem, vamos então nos aprofundar no que significa essa frase, esse versículo: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Muitas vezes, para entendermos o significado de uma palavra ou um termo, fica mais fácil dizermos o que esse termo ou essa palavra não significa. E nós vamos usar esse princípio para entendermos o que é mansidão. Mansidão não é fraqueza, não é apatia, não é indiferença. Mansidão não reflete falta de personalidade. Mansidão não significa aceitar tudo que os outros dizem ou impõem. Mansidão não é mera amabilidade, embora algumas pessoas sejam naturalmente amáveis. Pois bem, entendendo o que não é mansidão, vamos agora mergulhar no significado dessa palavra. Mansidão, muitas vezes na Bíblia inclusive, é traduzida como humildade. Vamos ver o que Carson, esse importante teólogo que nós citamos nas aulas anteriores, diz a respeito de mansidão. Ele vai dizer que mansidão pode ser definida como o desejo de pôr os interesses dos outros na frente dos nossos. É pensar menos em mim e mais no outro. Mansidão também pode ser entendida como uma força interior dada pelo Espírito Santo, capaz de controlar a ira e o desencorajamento em meio às adversidades. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, vai falar muitas vezes a respeito dessa mansidão. E eu quero, antes de falar especificamente a respeito do texto, a respeito daquilo que Jesus está falando aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, eu quero tecer algumas considerações a respeito da mansidão. O sistema do mundo vai dizer que nós precisamos ser os primeiros, nós precisamos vencer sempre, nós precisamos pensar em nós, nos colocar em primeiro lugar. Mas, ao olhar esse texto e ao ver os ensinamentos de Jesus, eu e você podemos entender o contrário. Jesus nos chama para sermos equilibrados, temperados. Jesus nos chama para discernirmos os tempos e as estações. E a questão principal aqui é entendermos o que é mansidão e o que Jesus nos chama para fazer. Jesus está discursando ali para aqueles discípulos. Ele disse anteriormente que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E agora ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E diante desse contraste entre aquilo que Jesus está pedindo para fazermos e aquilo que o mundo nos impulsiona a fazer, eu e você precisamos colocar esses dois argumentos na frente e percebermos que as verdades ensinadas por Jesus precisam estar aqui em primeiro lugar. Pois bem, vamos dar sequência então às questões envolvendo aqui a mansidão e essa herança
que Jesus está falando. E nesse momento eu quero colocar aqui na tela para vocês esse quadro que vai fazer um comparativo diante das questões envolvendo a mansidão, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E analisando esse quadro, eu quero chamar a atenção para o que está ali na primeira linha. Ali nós temos então essa comparação entre mansidão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu quero chamar a atenção para esse primeiro texto, Levítico 20, 24. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Aqui, nesse contexto, quando Moisés escreve esse texto, ele está falando de uma retribuição terrena, ou, como está aí no quadro, uma retribuição terrestre, justamente da mansidão. Agora vamos ver o que diz Atos, no capítulo 20, no versículo 32. Porque se por um lado, no texto que lemos de Levítico, há um apontamento para uma recompensa terrestre, aqui há um apontamento futuro, há um apontamento para a volta de Cristo e para o estabelecimento do reino dele aqui na terra. Vamos ler o que diz Atos no capítulo 20, no versículo 32. Diz assim o texto: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui nós temos claramente uma direção para aqueles que são santificados, ou seja, aqueles que já entregaram a vida a Cristo, aqueles que buscam o conforto e o consolo em Deus, aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua total dependência de Deus. A esses, então, há essa recompensa. É disso que o autor aqui do livro de Atos dos Apóstolos vai dizer. Dando sequência ali na segunda linha, há um texto de Salmos, no capítulo 61, no versículo 5. Eu quero ler esse texto com vocês. Salmos 61, no capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o seu nome. Aqui, a mansidão vem acompanhada dessa herança. Então, aqui o texto fala a respeito dessa herança, a herança que é dada àqueles que o temem. Justamente podemos relacionar esse versículo com Mateus 5:3 e também Mateus 5:4. Agora, veja o que diz Colossenses no capítulo 3, no versículo 24, porque se você analisar aí na nossa tabela, vai estar escrito assim: a fonte da mansidão é Deus, e a possessão dessa herança se realiza no Filho, ou seja, falando aqui a respeito de Jesus Cristo. Vamos ver o que diz o texto de Colossenses no capítulo 3, no versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, aqui nesse texto é o apóstolo Paulo falando mais uma vez a respeito da herança. Perceba, meu irmão, minha irmã, que há uma distinção clara aqui. Há uma recompensa, há uma herança terrena e há também uma recompensa eterna. E quando nós lemos esse texto, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, nós podemos entender também dois entendimentos. O entendimento de uma recompensa imediata, aqui na terra enquanto estamos vivos, e há também uma recompensa celeste, uma recompensa eterna. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós não podemos perder o foco. Há uma promessa de herança. Essa herança é dada aos mansos. E aí vale a pena lembrar a definição de mansidão. Mansidão
não tem a ver com fraqueza, mas tem a ver com uma virtude dada por Deus para suportar, para resistir, para demonstrar resiliência diante até mesmo das adversidades. Pois bem, vamos dar continuidade ao que a nossa tabela, escrita aqui pelo teólogo Champlin, vai falar. Na terceira linha, nós podemos ver que o testemunho de Deus é uma herança. Preste atenção no que diz o Salmo 119, no versículo 11. O texto vai dizer o seguinte, Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aqui há um apontamento justamente para o testemunho de Deus como herança. O salmista vai dizer, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o texto paralelo no Antigo Testamento, nós podemos ler em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17. Vai dizer que a mansidão é uma promessa do Evangelho. Veja o que diz em Romanos 8, no versículo 17. A palavra de Deus diz assim, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se por um lado a mansidão é uma característica, ou deveria ser uma característica de um filho de Deus, aqui o apóstolo Paulo vai falar a respeito das heranças que eu e você recebemos. Como falamos anteriormente, há uma herança imediata, uma herança terrena, mas também há uma herança eterna, uma herança que recebemos ou que receberemos quando o reino de Jesus for estabelecido por completo. Ou seja, isso se dará na sua segunda vinda. E na última linha do nosso quadro, mais uma vez falando a respeito de herança, nós temos dois textos muito importantes. Eu quero que você nesse momento abra aí a sua Bíblia e preste bastante atenção nesse texto. É o texto de Números, no capítulo 18, no versículo 20. A palavra de Deus vai dizer assim, o Senhor disse também a Arão, na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aqui Deus vai falar para Arão, a linha sacerdotal de Arão, que eles, os levitas, porque eles eram da tribo de Levi, eles não teriam nenhuma herança. Na realidade, eles não teriam uma herança terrena, porque a herança deles enquanto sacerdotes, enquanto linha sacerdotal, seria uma herança espiritual. Por isso, nós temos feito essa comparação, esse paralelo entre a herança terrena e a herança futura, uma herança espiritual. Eu quero ler também Romanos no capítulo 8, no versículo 18. O apóstolo Paulo vai dizer assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Perceba que o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação entre o tempo presente e uma glória que seria revelada. Que glória é essa? Aqui há uma clara comparação entre um sofrimento presente e uma glória que será manifestada na eternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós lemos esse texto, nós precisamos observar os apontamentos do Antigo Testamento, os apontamentos do Novo Testamento e precisamos buscar discernir do que Jesus está falando nesse caso especificamente. Porque numa primeira leitura rasa, nós podemos, em alguns momentos, pensar que Jesus está nos prometendo simplesmente benefícios materiais, mas em muitos momentos o ensinamento de Jesus vai apontar para uma recompensa futura. Por isso,
eu tenho chamado a sua atenção para perceber os textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E tenho sugerido também esses materiais de apoio para que você possa ter um embasamento teológico mais sólido para que o seu entendimento seja mais claro. Pois bem, eu quero nesse momento trazer algumas aplicações espirituais ou aplicações pessoais. Mas antes eu quero ler com você o que está escrito lá no Salmo 37, no versículo 11. Perceba a similaridade entre as palavras de Jesus em Mateus 5,5 e o que diz Salmo 37, 11. Fique atento nesse texto. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Perceba a similaridade entre o texto. Mateus 5,5 e Salmo 37, 11. Mas aqui nesse contexto do Salmo 137, um salmo atribuído a Davi, o salmista vai dizer: os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Aqui podemos entender como uma aplicação imediata, enquanto que lá no Novo Testamento, palavras de Jesus, aquela mansidão e a herança pode ser entendida também como herança futura. Agora, vamos buscar as aplicações pessoais e espirituais para as nossas vidas hoje. O teólogo Carson vai falar a respeito de uma definição de mansidão que pode enquadrar-se perfeitamente naquilo que estamos falando e na aplicação para as nossas vidas. Perceba o que o autor diz. Ele vai dizer assim: pense na consideração de Abraão por Ló. Isso é mansidão. De acordo com Números 12:3, Moisés foi o homem mais manso que já existiu e sua mansidão é demonstrada de forma excepcional nesse capítulo, pela sua recusa em se defender, por seu firme compromisso com o Senhor, quando sua pessoa e seus privilégios estavam ameaçados. Mas Jesus é o único que pode dizer com total propriedade: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O autor aqui cita 3 exemplos claros de mansidão. Abraão, se referindo especificamente no tratamento dele com Ló; Moisés, que segundo a própria Bíblia diz, foi o maior exemplo de mansidão; e Jesus. Nós temos aqui 3 exemplos, nós temos aqui 3 referências bíblicas de pessoas que aplicaram a mansidão de uma forma extraordinária. Eu quero ler mais um texto, agora de Martyn Lloyd-Jones. Ele vai dizer o seguinte: finalmente eu diria assim, temos de deixar tudo, nós mesmos, nossos direitos, nossa causa, todo o nosso futuro nas mãos de Deus, principalmente se achamos que estamos sofrendo injustamente. E eu quero, após a citação de Martyn Lloyd-Jones, eu quero fazer mais uma citação agora de John Wesley, com relação justamente a essa mansidão. Preste atenção o que esse autor vai falar. Quando consideramos a mansidão com respeito a nós, podemos entendê-la como contentamento ou paciência. Quando consideramos a mansidão com relação a outra pessoa, podemos entendê-la como moderação. Damos o nome de moderação se é uma qualidade boa e de fraqueza se é considerada má. Os que realmente são mansos podem discernir claramente o que é mal. Os mansos também podem sofrer por causa do mal. Têm consciência de tudo que é mal, mas ainda assim permanecem mansos. São extremamente zelosos em relação a Deus. O zelo deles é sempre guiado pelo conhecimento.
é temperado em cada pensamento, palavra e ação, tanto com o amor humano quanto com o amor divino. Esses autores vão nos ajudar a compreender aquilo que Deus está nos falando a respeito de mansidão. Lembre-se do texto: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, bem-aventurados aqueles que olham para Deus, bem-aventurados aqueles que se esvaziam de si mesmo, bem-aventurados aqueles que colocam o interesse dos outros na frente dos seus interesses, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que pensam mais no outro do que em si mesmo. Esses ensinamentos precisam trazer para mim e para você um questionamento. Esses ensinamentos precisam trazer, vamos chamar assim, uma certa crise ao nosso coração. E era justamente isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava trazendo um confronto daquilo que era o sistema mundano para aquilo que eram valores do reino. Por isso, essa série tem esse nome: Novos Começos, porém Valores Eternos. E aqui, quando eu e você lemos o Sermão do Monte, nós precisamos entrar nesse confronto entre os valores do mundo e os valores do reino de Deus. Eu quero concluir lendo aquilo que está escrito lá em Romanos 12, nos versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de uma metanoia. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de uma mudança de pensamento. E é justamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está propondo uma mudança de pensamento, ele está propondo uma mudança de prioridade. Vamos ver o que o texto que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12 diz. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus, ele não é amoldado com o sistema do mundo. O reino de Deus, ele é contraditório quando comparamos os valores do mundo. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu e você precisamos permitir que a nossa mente seja renovada. Da mesma forma, quando lemos o Sermão do Monte, precisamos ter em mente que Jesus também está fazendo isso com aqueles que o seguiam. Jesus vem apresentando um reino que não era desse mundo, era o reino dos céus, ou o reino de Deus. E aqui há claramente um choque, um conflito entre aquilo que aquelas pessoas entendiam como justo e como certo e aquilo que Jesus estava apresentando. Por isso, nós precisamos ter esse filtro na nossa mente. Quando lemos os ensinamentos de Jesus, precisamos compreender que esses ensinamentos, eles não farão sentido à luz do mundo. E eu quero concluir com as palavras de John Wesley a respeito desse versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Ele vai dizer assim, que Deus, ele tem o cuidado especial de prover aos mansos todas as coisas necessárias para a vida e a bondade. Garante aos mansos as provisões de que necessitam, apesar da força, da fraude e da maldade humana. Eu escolhi essa frase para concluir, porque, embora possa parecer que o manso é aquele que está perdendo algo, é aquele que está cedendo algo, por outro lado, através dessa frase, eu e você podemos entender que há uma recompensa em Deus. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu concluo dizendo que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena exercer a mansidão, vale a pena ser pobre em espírito, vale a pena chorar aos pés do Senhor,
porque certamente receberemos tudo aquilo que precisamos diretamente das mãos do próprio Senhor. Eu quero deixar aqui também um convite a você. Na semana que vem, nós continuaremos falando a respeito das bem-aventuranças. Falaremos a respeito do versículo 6 de Mateus capítulo 5, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu já deixo aqui o convite para que na semana que vem você continue nos acompanhando e continue compreendendo de uma forma mais profunda o Sermão do Monte. Eu desejo a você uma semana abençoada, que você tenha uma semana repleta das mais ricas bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E nós encerramos aqui mais uma Escola Bíblica Alameda. Deus te abençoe.